Bom dia! Olá, bom dia. Eu sou a Júlia Abraão E eu sou a Letícia Pimenta. e nós somos coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfic. A gente decidiu criar um podcast para falar sobre fandom, sobre fãs, sobre fanfic e todos os temas que a gente gosta de estudar. E a gente debateu um pouco sobre qual ia ser o nosso primeiro tema, mas a gente achou que porque rivalidade ardente, né, o Heated Rivalry tá tão famoso e trouxe tipo uma mudança tão grande assim na cultura pop, ele teve um impacto muito grande, a gente achou que fosse ser, tipo, realmente o tópico perfeito pra debater, principalmente porque eu e a Letícia, a gente gostou muito, a gente leu muita fanfic, Sim. então a gente vai trazer um pouco sobre, tipo, sobre a série, mas principalmente sobre como esses personagens estão sendo traduzidos no mundo da fanfic, como a gente tá vendo as fanfics sendo feitas dessa série. Sim. Primeiro eu ia falar, tipo, um pouquinho sobre o que é a série. Rivalidade Ardente, ela é uma adaptação, uma série adaptada, dirigida pelo Jacob Tierney, de uma série de livros. Especificamente a série é a adaptação do segundo livro de uma série da Rachel Reed, que é uma escritora canadense. E a série gira em volta de dois jogadores de hóquei profissionais que se conhecem na Liga Amadora, na Liga Júnior, e eles são imediatamente colocados como rivais pela mídia, né? Pela mídia de esportes. Um deles é canadense, ele é de descendência asiática e ele é canadense, e o outro é russo, ele veio da Rússia e ele vem para os Estados Unidos para jogar hóquei profissional na NHL, que na série é chamada de MLH. E por trás das cenas eles vão desenvolvendo um... Primeiro, tipo, eles estão ficando e aí a relação deles vai crescendo até que eles desenvolvem uma relação amorosa ao longo dos anos que vão passando durante a carreira profissional deles. E a gente vê, tipo, mais ou menos a primeira década, os primeiros 9 anos dessa relação na série e no segundo livro da série com personagens diferentes e tal, da Rachel Reed. Você quer falar alguma coisa sobre a série? Na série, na verdade, ela foi feita adaptada do segundo livro, né? Que é o Rivalidade Ardente. Então, a gente acompanha o Ilya e o Shane dentro da construção narrativa deles ali, de realmente como eles se conheceram na Liga Amadora, como que eles desenvolveram esse relacionamento, porque de primeira é colocado na mídia que eles se odeiam, mas eles mal se conheciam e acaba que pela influência externa, né, da divulgação midiática, eles acabam crescendo essa rivalidade. E só que a gente percebe que essa intensidade ela vai gerando, né, fica ali na limiar entre o amor e o ódio, e aí acaba que eles começam esse relacionamento. E a adaptação pra série foi feita de uma forma bem, assim, bem bonita, assim, eu vou dizer. Porque eu gostei da adaptação. Eu sou uma pessoa que estuda adaptações. Eu achei que a adaptação ficou muito bem feita. E na série a gente consegue ver com muito mais intensidade como que se desenvolveu esse relacionamento deles. Eu acho isso bem legal. Assim, eu acho que se você já viu a série, você pode pular pra baixo pra frente. Mas é que a gente queria dar uma geral do que realmente é a série. Mas assim, o Ilya e o Shane, eu não diria que eles foram enemies to lovers em nenhum ponto. Sim, eu também Porque acho. enemies to lovers, eu acho que a questão é que tem uma diferença de você ser rival e você ser inimigo, né? O inimigo, ele coloca uma intensidade maior na palavra, ele traz um contexto de raiva consciente, Sim. de contrapor a pessoa oposta. Rivalidade traz uma ideia contrária de que você está no mesmo campo. Você tem coisas em comum, vocês não são opostos. Vocês são iguais e, portanto, vocês competem. Exatamente, né? acho que pelo fato deles serem muito bons, os dois muito bons, eles estão acima de todo mundo. Exatamente, Então eles nunca foram inimigos, até porque também nunca teve uma parte emocional de raiva, ódio, frustração. Pelo contrário, sempre pareceu que eles têm muito respeito um pelo outro. É uma admiração mútua, né? Principalmente pelo fato de que quando você é o melhor em alguma coisa por léguas, então, tipo assim, você é muito melhor do que todo mundo, você entra num ponto de falta de motivação por falta de competição. Então, eles, na minha opinião, eles precisam um do outro. Mas é por isso que eu nunca colocaria eles como enemies to lovers. Porque eles não são inimigos, nunca foram. Pra mim, eles são muito mais... Rivals to lovers. Eles são rivals e lovers, de certa forma. Exatamente. Eu acho que desde o começo eles já têm uma atração e já têm
uma questão. Eu acho que algumas coisas que a gente pode tirar logo de caminho é que tem muitas coisas sobre... Tem muitos conceitos que as pessoas colocam na série antes mesmo de assistir ela. Sim. A primeira delas é que é uma série e um livro de smut. E, gente... Não é. Pelo ponto de vista de quem lê fanfic, que é da onde vem o smut, o conceito popular de smut, vem do fandom, isso não é smut, Não. tá? Não tem como isso ser smut. E olha que eu nem consumo smut com tanta frequência assim, mas eu sei o que é um smut. Porque pra você colocar... É uma diferença de você ter sexo e a sua história ser sobre sexo. Uhum. Não é a mesma coisa. Então, se você tem cenas de sexo explícito, não significa que você é smut. Por exemplo, você jamais falaria que Game of Thrones é smut. E Não. Game of Thrones tem cenas de sexo explícito. Sim. Mesma coisa com Bridgerton, por exemplo. Uhum. Você jamais falaria que é smut. Mesma coisa com Heated Rivalry. Heated Rivalry não é smut. Ele tem cenas de smut. E mesmo assim, é em torno de, tipo... a gente tem, depois eu posso colocar na descrição, mas tem uma menina que fez uma pesquisa sobre o tempo que Heated Rivalry tem, todos os episódios juntos, mas a quantidade de tempo que a gente tem em cenas de sexo. E de 6 episódios de 1 hora, a gente tem 17 minutos de smut. Isso não é uma série de smut. É porque eu acho que tem muita gente que considera que smut significa sexo. Sim. E não, smut é um gênero, é uma tonalidade de texto. É o texto que foca em uma relação que é completamente voltada para o sexo. E eu acho até, desculpa te interromper, mas eu acho que até que ponto a gente pode incluir smut dentro da mídia? Porque quando a gente traduz um texto que é completamente erótico, que é voltado para o conteúdo erótico, pro midiático, as pessoas já transformam algo em pornô. Então, como que a gente traduziria, não é, esse smut, não é? Tipo, tem uma... Até que ponto? Tem uma conotação diferente. Tem uma questão de limites que você pode fazer na mídia visual. E tem uma questão que é o que eu quero dizer. Não é uma erótica. Uhum, não é. Heated Rivalry não é uma erótica. Não acha que você vai assistir Heated Rivalry, nossa, é só sexo o tempo todo. Não é. Uhum. O livro, eu acho que você sente mais as cenas de sexo, porque você tem que ler, é extenso. Isso. Mas ainda assim, eu não chamaria de um livro erótico. A segundo debunk que eu queria fazer é que a série é sobre... como é que é o nome? Que a série é muito kinky. E que o sexo é sim. muito kinky. Gente, é o sexo Não mais tem. vanilla do mundo. É o sexo mais vanilla do mundo, isso não é kinky. As pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas acham que porque tem top e bottom, porque tem um certo nível de dominância em um dos personagens e um certo nível de submisso no outro, significa que o sexo é kinky. E não acho Não que seja é. isso. Vertentes de BDSM têm que ser muito bem calculadas e muito bem escritas. Não é só você ter alguém que é um pouco mais submisso e um pouco mais dominante na cama. Não é assim que funciona kink. Então isso também não é verdade. Verdade. Mas eu acho que a gente já pode, assim, mencionar um pouco alguns dos grandes impactos de Heated Rivalry. A expansão do fandom de Heated Rivalry foi muito rápida. Muito. E a gente tem que levar em consideração que tinha sim o fandom do livro. O livro existia. Só que ele era minúscil, assim. Ele era pequeno comparado com o que aconteceu. Ele não tinha o following pra justificar essa explosão, né? E aí você pode atribuir várias coisas. O quão bem a série é dirigida, quão bons os atores são, o como o press tour foi bem feito, a HBO ter distribuído a série. Tem vários motivos, mas eu acho que, assim, o que importa reconhecer é que ele fez um impacto cultural na mídia. Sim. Pra sempre, o Natal de 2025 vai ser lembrado como o Natal de realidade. Mas isso é real. É verdade. Tipo, isso é verdade. Ele impactou a cultura pop num momento específico do mundo. Da nossa história, né? E o fandom, gente, cresceu exponencialmente. Sim. Em todas as nossas plataformas, como o Tumblr ou a O3. E é aí que eu queria trazer em, assim, 6 meses, se você contar de novembro até mais ou menos maio, 37 mil fanfics escritas de Heated Rivalry. Sim. Isso é muita coisa. Isso é um fandom que foi muito rápido. Ele expandiu muito rápido e ele não parou. A gente ainda tá tendo uma produção muito alta de fanfic todo dia. Toda vez que você atualiza. E eu vou te falar, eu às vezes, assim, entro no Twitter, porque eu não tô mais
tão usuária do Twitter quanto eu era antigamente, mas no Twitter ainda tá muito em alta o tempo inteiro o pessoal falando de Heated Rivalry. E, tipo assim, às vezes eu nem tô consumindo tanta coisa assim, mas tá aparecendo constantemente comparações com hockey, né? Porque a gente sabe que tem. Uhum. Tem muita AU no Twitter de Heated Rivalry. E eu acho que também é uma coisa da galera ter se identificado com os personagens. Eu acho que a partir disso que teve esse consumo desenfreado. Eu acho que também é uma história diferente do que a gente tá acostumado a ver nas séries de romance gay. Então, eu acho que isso abriu um portal pra galera Uhum. tá mais conectada com essa série. Eu acho que foi isso É. que aconteceu. Eu acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre a caracterização dos personagens e Com por que que a certeza. gente gosta tanto deles. Mas se a gente vai falar de, tipo... É que a gente não queria muito adentrar em hockey, porque a gente não assiste hockey. Não, eu não sou fã de Nós não esporte. gostamos de hockey. Não. E assim, muita gente acha que aprendeu um pouquinho sobre hockey por causa dessa série. Sim. Mas aí é que a gente entra que essa série começou uma onda de uma perfect storm, assim. Porque você... É o momento perfeito pra empresas de hockey, assim, expandirem seus horizontes. Porque a gente teve Heated Rivalry e a série explodiu. E a Heated Rivalry veio depois de uma onda de livros de romance De hockey. de romance fofo, com as mesmas capas, incluindo Aham. Heated Rivalry, tem a mesma capa que todo mundo. Verdade. Todo mundo tem essa capa, desse desenho 2D chapado, né? Sim. Veio de uma onda de livros de esporte, de amor e Muito esporte. forte. E aí veio Heated Rivalry, e aí você teve as Olimpíadas de Inverno. Que foi o cúmulo, Que assim. foi, Um assim... grande estopim. As Olimpíadas de Inverno são um momento que alguns esportes que normalmente são menos reconhecidos, principalmente nas partes tropicais do mundo, de, né, aparecerem pro público, de ficarem famosos. E normalmente a gente tem uns clássicos que sempre aparecem, né? Tipo patinação no gelo, esqui, o snowboarding, que todo mundo adora. E o hockey, assim, ele às vezes tem seu momento, mas ele não costuma ser, Nunca tipo, estourou, um dos né? esportes que mais, assim, atrai todo mundo, né, na Olimpíada de Inverno. E esse Olimpíada de Inverno foi, assim, O fandom de hockey e o fandom de Heated Rivalry teve uma interseção muito interessante nas redes sociais, tanto no Tumblr quanto no Twitter. Verdade. E aí, logo depois, né, tipo, esse mês agora, a gente teve Off Campus. Off Campus deu, assim... Tipo, Off Campus, eu acho que tinha um following maior do que Sim, Heated ele já Rivalry era nos livros. conhecido, assim, no mundo literário, já tinha muito mais fã. É. E era bem mais dissipado. Só que as capas eram horrorosas, então a galera não associava com esporte. Tinha tradução brasileira já, não tinha? Não, não tinha. Não, nossa, até a Heated Rivalry também não tinha. Pois é. Mas o que... Assim, eu acho que Off Campus saiu no momento perfeito. Sim, Eles deram uma saiu. sorte absurda, porque eles saíram eles pegaram uma onda que tá vindo desde novembro, de pessoas assistindo conteúdo de hockey. Sim. Então, eu acho que foi perfeito pra eles, porque aumentou ainda mais o escopo da audiência deles. Sim, verdade. Então, você acabou, tipo, botando um esporte que normalmente não tá no centro das discussões, assim, pra frente do público casual. Uhum. E o que aconteceu foi muito interessante, porque você tem a galera... Você tem diferentes tipos de fandoms que estão sendo envolvidos aqui. Você tem os fandoms de livros, você tem os fandoms LGBTs, que leem romances MM, male. Você tem a galera de esporte, Sim. do hockey. E agora você tem uma interseção entre todo mundo, que é muito interessante. Sim, é verdade. Porque, assim, as discussões são muito interessantes. Eu tava vendo muito, tipo, galera de esporte ensinando o fandom, tipo, no Tumblr. Tipo, é assim que funciona o hockey. Sim. Aqui, tipo, falando do Sidney Crosby, porque todo mundo fala que Heated Rivalry teve uma influência e tal. Sim. E, tipo, explicando personagens. Eu acho que isso é muito interessante, porque você tem... Você chega naquela interação do fandom, onde você aprende com o seu fandom. Sim, Então, esse é o ponto central de ser um fandom. A gente precisa se comunicar. Se não tiver essa comunicação interseccional, não vai funcionar direito, né? você queria trazer um pouco sobre Dados, o né? hockey? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto um pouquinho de dados quando a gente, assim, para pra pensar no como foi o crescimento do hockey, assim, com a chegada de Heated Rivalry. E aí, ontem à noite, falei, vou pegar um dadinho pra mostrar pra vocês só o crescimento. Assim, desde 2022, que foi o ano que eu consegui iniciar essa parte da pesquisa lá no Google Trends, eles dizem, assim, que não teve tanto crescimento. Mas a partir
do final de 2025 e agora em 2026, a partir de janeiro até fevereiro, teve um crescimento muito grande por causa da série. Então, assim, já a gente consegue perceber que a galera já tava ali pesquisando já o que era hóquei no finalzinho de 2025, ali em novembro, em dezembro, porque saiu o trailer, né? E a gente sabe que quando sai um trailer a galera fica bem investida. E aí, a partir dali do finalzinho de janeiro, que foi quando começou a série, deu um boom. E até hoje, assim, é um termo muito pesquisado, porque a galera realmente, tipo, procurou saber sobre hóquei, queria saber o que era hóquei. E eu não fazia, assim, sabia do Nem eu. esporte, mas eu não conhecia nada. Gente, eu Muito tentei engraçado. eu tentei assistir nas Olimpíadas de Inverno, né? Não entendia nada. E assim, não, mas a questão das Olimpíadas. Entendia É nada. que eu não sabia. Porque quando eu fui ver nas Olimpíadas de Inverno, uma coisa que eu não sabia é que o Puckzinho, ele é muito Ele é pequeno. muito. Eu achei que ele fosse uma patacona. Não, ele é pequenininho. Gente, como é que você enxerga isso? Não Eu tava sei. assistindo, eu tava tipo, eu não sei onde tá, não sei pra onde foi. Não, eu Aí, que sou de meio repente, cega, eu não de entendia repente, nada. deu o gol. Aí eu tô tipo, mas onde? Como que Quando? Eu não vi. Mas assim, muito, muito interessante. Sim. Eu acho que, assim, Ah, e só pra dar uma introduzida, se vocês quiserem saber mais sobre Fandom Sports, porque a gente, assim, não é muito entretida nessa área, mas se vocês quiserem saber, a Júlia Dáriva, ela fez uma reunião pro NEPF há um tempinho atrás, tá no nosso YouTube, então se vocês quiserem saber mais, ela fez uma palestra bem legal, explicando sobre Fandom Sports, porque assim, eu não sabia nada e eu soube de tudo naquela reunião, aprendi muita coisa lá. é. Se vocês quiserem um tópico específico de tanto do mundo da fanfic como do mundo de fandom, fala pra gente também, que a gente tem, tipo, convidados já preparados, temas que a gente pode trazer aqui. Exatamente. Então, assim, Sempre é muito bom vocês trazerem a opinião pode de comentar, vocês. tipo, queremos falar sobre Haikyuu. Aí a gente chama Ai, alguém pra falar nossa, de eu Haikyuu. adoraria, sabia? Yuri on Ice. Yuri on Ice. Eu acho que a gente pode entrar, tipo, mais na questão da série em si, dos personagens e das fanfics. Eu separei aqui, tipo, algumas tropes clássicas que a gente vê na série, né? A gente vê mutual opinion, que é o opinion mútuo, né? Que é aquele anseio, mas você não realmente cruza a linha, sabe? Você Sim. quer, mas você não cruza. E os dois estão lá e você fica... Não acontece. Como audiência, você fica meio desesperado pra isso acontecer logo. Eu trouxe o Sunshine versus Sunshine Protector e eu vou trazer uma discussão daqui a pouco sobre como eu acho que as pessoas falam que o Sunshine é a pessoa errada, eu acho que é o contrário. E você tem Secret Relationship. Eu acho que a questão de relação secreta, ela é muito boa pra criar tensão. Sim, numa de história. verdade. Então, o que faz o romance ser interessante da gente ler é esse anseio, é tipo o fato que eles têm que se esconder, o fato que ninguém sabe, que eles têm que achar modos criativos de se entreter. Eu adoro que eles colocam cada um codinome no outro. E aí eles ficam, tipo assim, na série. Ah, mas você tá falando muito com aquela menina. E ele, tipo, que menina? Tipo, Isso vem de uma muito realidade bonitinho. realmente de pessoas LGBT por um longo Sim, período pra de tentar tempo. se esconder. Mas eu acho que a relação secreta ela é muito usada na fanfic como um criador de tensão e também para Sim. você dar a chance dos personagens se envolverem sem auxílio e nem nenhum tipo de Intervenção, né? intervenção exterior, né? Sem nenhuma influência exterior. Para eles terem um tempinho que é só eles no mundo, né? E isso é muito interessante porque funciona muito bem aqui. Sim, é Funciona verdade. muito bem. E quando a gente vai falar do Shane e do Ilya, eu acho que muita gente coloca eles como completos opostos, mas eu acho que eles têm muita coisa em comum. Eu Acho que são bem parecidinhos. Muita gente coloca o Shane como o passivo da relação. Tipo, o fofo, o que... Ele é bottom. Eu acho que é onde a gente cai em alguns problemas de Sim. você escrever personagens LGBT. Porque tem essa ideia de que o bottom é muito infantilizado. O submisso é muito infantilizado. Como se ele não tivesse opinião própria, como se ele não tivesse confiança em si mesmo e tal. E eu não tô falando que o Shane não pode ser uma pessoa que às vezes tem problemas com confiança e com autoestima. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente ignora que o Shane é provavelmente quem coordena mais essa relação. verdade. Ele está... trás. Ele é responsável por tudo. Exatamente. O Shane, na minha opinião, ele é um personagem que ele necessita de controle. O controle é muito importante pra ele. E a gente vai falar um pouco do autismo dele mais pra frente.
Mas ele é um personagem que ele gosta de ter tudo organizado, ele gosta das coisas sob controle, ele gosta de saber onde ele tá. Ele não gosta da incerteza. Eu acho que isso é uma das partes da angústia dele com a relação dele com a ilha, que por muito tempo ele não sabia exatamente onde ele tava. Porque Exatamente. enquanto o Ilha falava, isso é casual, a mente dele dizia pra ele que era outra coisa. E isso incomodava ele, porque ele tava com uma etiqueta na caixinha que não se encaixava com o que ele tava enxergando na vida real. Exatamente. E a gente esquece que ele é capitão do time dele. Sim. A gente não quer adentrar muito em spoilers do segundo livro, Uhum. mas algumas coisas acontecem no segundo livro. E eu acho que fez as pessoas pararem de enxergar ele como o capitão que ele é. Mas Sim. ele claramente sabe como estar na liderança, como levar pessoas para um lugar de sucesso. Ele ganha 2 cups com ele como capitão. Sim. Então, assim, eu acho que tem muita fanfic que coloca ele... simplifica a personalidade dele demais. Sim. Tipo, coloca ele como uma pessoa muito insegura e submissa. E eu não acho que isso é a realidade. Eu acho que só porque ele tem um certo nível de submissão na cama não significa que isso é necessariamente traduzido para as relações interpessoais dele na vida real. Sim, verdade. E são poucos os autores que conseguem transformar ele, sabe, ver com esse olhar o Shane, porque das fanfics que eu li muitas fanfics, mas poucas eu consegui salvar, mas das poucas que eu consegui salvar, assim, de 5 autores, 3 conseguiram modificar o Shane, tipo, deixar ele dentro, fora mais no foco do espectro do autismo, porque eu acho que muita gente hoje em dia tá focando muito nisso nas fanfics. Eu acho que isso é muito bom, porque somos pessoas autistas, a gente sabe que é muito bom a gente ter essa representatividade, mas eu acho que é uma questão da galera focar nisso como um malefício, e não, sabe, como uma parte do Shane, que a gente vai discutir mais pra frente, mas ainda assim, as pessoas focam nisso como um malefício. Então acaba pegando essas características que são mais marcantes dele e acaba trazendo como algo ruim, e meio que transformando o Shane em alguém muito bobinho. E não é isso que a gente vê. A infantilização dele por ele ser bottom, né? E a gente não acha que ele é desse jeito. Eu não vejo ele dessa maneira. Eu acho que uma coisa que é importante deixar clara é que não tem um modo errado de escrever fanfic. Com certeza. Então, tipo, a gente não vai ficar aqui sendo canon police e É, falar pelo amor que de não, você precisa botar o personagem caracterizado da forma como ele tá no canon. Não, você pode modificar ele. Exatamente. Mas o que a gente percebe é que tem um intuito de caracterizar ele de certas formas, e aí a gente vê um padrão de certos modos acontecendo, modos de caracterizar ele acontecendo, como essa infantilização. O Shane, eu acho que isso é uma coisa interessante sobre ele, é que ele é um planner, né? Ele gosta de planejar tudo. Uma vez que ele tem certeza da relação dele com Ilha, ele já tem os 10 anos planejados. Verdade. Tipo, não, eu sei exatamente o que eu vou fazer, a gente vai fazer assim, vamos resolver a parada e deixar tudo bonitinho. É verdade. Então, assim, ele tem esse gatilho, essa confiança de ser o primeiro a botar o pé, a começar a fazer as coisas e tal. Apesar do Ilha ser o primeiro a falar eu te amo, todos os grandes acontecimentos da relação deles aconteceu por causa do Shane. Do Shane, exatamente. Com exceção de quando o Ilha chamou ele pra ficar na casa dele e pediu pra ele ficar. Uhum. Porque o Shane chamou o Ilha pro college. O Shane que falou que, eu sou gay, o que você é, como é a sua vida em casa. É o Shane que falou, não casa com a Svetlana, aqui um plano pra gente ficar junto. Então, Sim. Eu acho que as pessoas esquecem que ele tem muita iniciativa. Muito mais do que parece. Sim. Assim, ele não é uma pessoa boba nesse sentido. Verdade. Então eu acho que isso é uma parte interessante do personagem dele. Uma coisa que eu achei interessante que as pessoas trouxeram, tipo assim, nas redes sociais, é que a gente tem a impressão de que o Shane é muito inocente, porque parece que ele não tem traumas. Ele tem. E eu acho que isso é uma interpretação. Muitos Eu acho que traumas. isso é uma interpretação um pouco. Equivocada, né? E um pouco muito branca. Sim. Porque falar que ele sendo um homem, uma person of color, uma pessoa não branca, em um esporte, em uma comunidade majoritariamente branca, em um esporte extremamente tradicionalista, não sofre racismo constante, provavelmente a vida inteira dele,
Entendeu? É porque eu acho que tem muito uma questão de comparar males, né? Comparar Sim. problemas. Verdade. E não é assim que a vida funciona. Você não pode comparar o trauma do Shane e o trauma do Ilya e falar que o Shane é menos traumatizado e, portanto, é uma pessoa mais funcional do que o Ilya. Não é assim Isso que não dá funciona, certo. é. Os dois têm problemas, mas são tipos de problemas diferentes. Então, por exemplo, o Shane tem uma família que ama ele, uma família que é supportive, uma família que ele sabe que ele pode se apoiar sem ter medo de, né, cair e se Uhum. machucar. Então, assim, isso obviamente traz um tipo de personalidade diferente, porque ele cresceu numa casa amorosa, numa casa carinhosa. Sim. Porém, isso não significa que ele não é uma pessoa que também tem problemas, que também pode ter sofrido na vida. Principalmente porque, assim, você pensa, ele tem relação com a mãe dele, e a mãe dele É também. asiática. Não, e a mãe dele é a. Como é que é manager? Esqueci. É gerente. É a gerente dele. Então, isso Sim. traz um certo distanciamento. Você Exatamente. tem a questão dele ser asiático, então ele provavelmente tem expectativas maiores em cima dele pra ele performar. Porque Sim. o público não vai ser tão forgiving, né? Sim. Não vai perdoar tanto ele E quanto perdoaria um jogador branco. Exatamente. E na série a gente consegue ver isso através de uma das primeiras cenas do primeiro episódio, no qual a mãe dele tá conversando com o cara que tá contratando ele do Montreal. E aí ele, tipo, falando, o cara falando, tipo, a gente tá muito feliz porque você é asiática. E ela, você sabia que eu sou muito fã dos Montreal? E aí, tipo, mostra que ela, tipo, tava esperando isso já há muito tempo. Tava querendo que ele estivesse ali, Tem uma não é? expectativa enorme porque é o time Sim. favorito da mãe É o dele. time favorito da mãe E dele, o hockey é provavelmente exatamente. a coisa que mais conecta ele e a mãe dele. É o esporte que os dois Exatamente. amam. Ela provavelmente sacrificou Então muito tem da ali vida. alguma coisa no fundo, tá de Ela, pano de fundo, mas ainda assim ele é cobrado. Tem uma cobrança ali não, ela provavelmente sacrificou muito da da vida dela. vida pessoal dela Uhum. pra, tipo, apoiar a carreira dele e tal. Então, claramente tem um esforço. E ainda tem a parte asiática. Nos livros, a gente entra bastante no segundo livro sobre o racismo que ele sofre. Uhum. Por diversos. A falta de outros jogadores não brancos também. Tipo, você tem muito poucos, o que é realista. Sim. Eu vejo muita gente reclamando da falta de diversidade nos jogadores. Eu fico. Mas Mas é não é realista. Eu acho que esse é meio que o ponto do negócio. Talvez não nessa primeira temporada, no primeiro livro, mas no segundo, com certeza é. Sim, é. Então você cai nessa questão de, tipo assim. Não é que ele é inocente porque ele não sofreu. Sim. Mas ele só tem. Tipo, obviamente, ele sofreu de forma diferente que o Ilya. Sim. E ele tem uma personalidade diferente, umas estratégias diferentes de sobreviver. Tipo, o Shane não é uma pessoa que funciona muito na base do eu tenho que ser o melhor, porque se eu não for o melhor, ninguém vai me amar. Porque ele sabe que ele tem pessoas que amam ele. Ele tem esse suporte emocional. Uhum. A cobrança vem mais dele. Enquanto pro Ilya, na minha opinião, a cobrança vem de É mais fora. externa, Vem é muito de verdade. O pai dele é bem carrasco com relação a, tipo, se você não ganhar esse jogo, você tá fora do esporte. O irmão dele, a gente sabe que também tem uma relação muito complicada dele com o irmão, que o irmão dele é um nojento, que só quer extorquir ele. Ele é tipo assim, eu acho que se a gente vai entrar no Ilha, tipo, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que nós não temos noção da experiência de uma pessoa russa, Nenhuma. né? Eu vi alguns vídeos, eu vi alguma. Ainda não tem muito artigo de Reddit, mas daqui a pouco vai ter. Com certeza. Analisando o Ilha e falando de algumas partes realistas e não realistas da situação dele com a Rússia, Sim. né? E da família dele. Mas o importante é a gente interpretar o que tá na tela. O que é mostrado pra gente dos personagens. E o que a gente vê é uma pessoa, assim... Eu acho que muita gente interpreta o Ilya como um bad boy. Ele não é um bad boy. Eu sinto dizer. É tipo assim, eu entendo que... Eu acho que tem uma certa conexão entre você ser uma pessoa sarcástica... Sim. E confiante e, portanto, você é um bad boy. Não é bem assim. Eu acho que tem algumas características que as pessoas conectam com você ser mal. Uma das maiores coisas, assim, que eu vejo é o slut shaming, né? É você... Cara, cai em cima do Ilha porque ele transa com pessoas. Eu acho que isso vem de uma cultura muito conservadora e babaca. Sim. Porque assim, a gente tá falando de um garoto que ficou milionário com 20 anos, Sim. que ele é famoso, Sim. em uma metrópole enorme que é Boston. No qual todo mundo tá olhando pra ele o tempo inteiro, né? E você vai estão criticar nele. porque ele vai em festa e porque ele vai pra casa como mulher. Só que, tipo assim, eu acho que a gente
pega muito pesado com celebridades nesse requisito. Sim. Quando o que a gente deveria focar é, essas mulheres aparecem falando que ele foi, forçou elas, que ele foi babaca. Ele aparece tendo DUIs, né, de ter dirigido alcoolizado. Ele tem muitas multas de velocidade, de ter briga, sei lá o quê. Ele realmente faz coisas na vida que demonstram que ele é uma pessoa ruim? Não. Ele só vai em festa Sim. e transa com pessoas. Então, tipo assim, Ele só se diverte, né? eu acho que é essa questão. Eu acho que isso. Ele sofre uma. Assim, nos livros, ele é considerado um dos jogadores mais odiados. Ele é, tipo assim, esculachado pela mídia, porque ele é considerado mal educado, é tipo um party boy, E eu acho que é muito e eu acho que vai muito da coisa também de ser uma pessoa de uma outra nação que já tem uma rivalidade, né? A gente pode entrar na política do conflito Sim, Estados com Unidos e certeza. Rússia, mas eu não acho que isso é, tipo, Não falo pela mídia. o cerne do problema. Exatamente. Eu acho que tem muitas coisas. Com certeza. Eu acho que ele é visto como um outro e ele é muito criticado da forma como celebridades são criticadas por viver a vida na base do prazer. Exatamente. Eu acho que isso é ridículo. Por gastar dinheiro com carros. Eu fui tipo, gente, e daí? É a diversão E dele. daí ele ganhou, ele tem o dinheiro dele, ele vai comprar carro. Ele não Exatamente. usa o dinheiro dele pra mal. E eu acho que isso é uma coisa que não mostra muito na série, mas que nos livros aparece, principalmente no segundo livro. Ele é uma pessoa extremamente caridosa com o dinheiro dele, com a vida dele. Ele gosta de ir em hospitais com crianças, ele gosta de ir em Sim. animal shelters, né? Tipo, canis e lugares de animais Que foram resgatados. Ele claramente é um amigo muito leal, ele é uma pessoa muito, assim, dedicada às pessoas que gostam dele. Ele é um jogador fenomenal. Isso é uma coisa também que acontece até nos próprios livros de alguns personagens, que é, tipo, ignorar o talento dele, tipo, ignorar, tipo, o esforço que ele coloca no esporte por ele ser talentoso. Porque ele é babaca, tipo, acham que ele é babaca, colocam ele como, ele só tá no topo porque ele tem talento. Porque ele não se esforça realmente comparado com o Shane. O Shane se esforça. Eu acho que isso é ridículo. Cara, isso é muito Ninguém chega ridículo. no topo da NHL sem se esforçar. É verdade. E, tipo assim, eu acho que tem uma questão que ele tem uma língua afiada. E ele chirp, né? Só que se você realmente Sim. adentrar, pelo que eu entendi, a cultura do rock, essa é a expectativa. É verdade. É que tem chirps, é que tem, tipo, um palavreado, tipo assim, ele não é racista, ele não é homofóbico, ele não é sexista, mas Sim. ele sabe como entrar por debaixo da pele dos jogadores e deixar eles putos, por isso que todo mundo odeia ele dos jogadores e Sim. tal. Só que eu acho que ele é mais criticado do que outros jogadores por ele vir da Rússia. Sim. E por ele ter... Isso aqui é interessante, porque, tipo assim, outros jogadores também têm esse estilo de vida. Sim. E ainda assim ele é Exatamente. esculachado. E eu acho muito engraçado até o relacionamento dele com os outros jogadores dentro do próprio time dele. Se a gente vê, a galera admira ele por dentro. Porque a galera de fora tem essa visão muito mais pesada. Mas de dentro, pelo menos foi o que foi passado muito na série, ele tem um bom relacionamento. Ele tenta trazer o time pra perto dele. E eu acho isso muito legal dele como um líder, sabe? Eu acho isso muito bonitinho Eu acho também. que tem uma diferença de uma persona que as pessoas criaram dele na mídia, de quem ele é no gelo, Sim. e de aspectos da vida dele que são considerados sinful, né? Sim. Considerados pecados. Pecaminosos, sim. E tem uma diferença de quem ele é com as pessoas que estão com ele. Tipo, isso é muito claro no livro, e eu acho que na segunda temporada a gente vai adentrar, Sim. que o William é um capitão melhor do que o Shane. Muito. O Shane é um capitão na base da parte técnica. Ele não tem uma relação com o time dele de verdade. Ele é de tipo assim, a gente tem que fazer isso. Ele é bem táticas, metódico, ele né? é metódico. O William é o tipo de capitão Ele é amoroso. que tem tanto essa parte técnica quanto uma parte pessoal com os jogadores. Dá pra ver, né, que ele tenta se relacionar, estar próximo. Ele fala, I love you, I love you, eu te amo, eu te amo. Tipo, do espírito o motivo pelo esportivo. qual, na minha opinião, a gente vê um discurso do William antes da final na série e não do Shane em nenhuma das duas cups, esse é o mesmo motivo. Acho que muita gente
tava mencionando nas redes sociais sobre por que a gente não viu mais do time do Shane. Porque o time do Shane não importa na vida pessoal dele. Exatamente. Entende? Ele não é próximo de ninguém além do Hayden e do JJ. Exatamente. Eu acho que foi uma escolha específica do Jacob Tierney de mostrar pra gente que o William é um capitão devoto numa parte emocional. Por isso que a gente viu o discurso dele que todo mundo usou. Eu achei um discurso decente. Eu achei tão bonitinho. Eu achei decente. Ainda mais quando você tá na adrenalina, né? Aquilo ali. Eu achei fofo, tá? A escolha de botar o discurso dele é pra mostrar o William nessa posição. Enquanto o Shane, a gente vê uma montagem dele ganhando a Copa 2 vezes. O que mostra que realmente, assim... Pra ele tanto o faz. que importava pra ele Era só ganhar. era uma realização pessoal de ganhar a Copa. Exatamente. Porque realmente a relação, o jogo com o time dele não importa tanto. Então acho que o Jacob Tierney tava querendo mostrar pra gente o papel importante do William como capitão, porque a gente vai ver muito disso na segunda temporada, porque a gente vê muito disso no segundo livro. Sim, então acho verdade. que isso vai ser interessante. Vai mesmo. Mas, deixando o Rocket de lado, a gente pode falar do pessoal dele. Sim, verdade. Tipo, a parte mais emotiva, que é onde a gente entra na questão de trauma. Sim. A gente sabe de algumas coisas da vida dele, a gente sabe que o pai dele é, no mínimo, abusivo num nível verbal. Sim. Assim, eu sei que não dá muito pra calcular níveis de abuso. Então, assim, tem fanfics que gostam de explorar um lado físico e colocar que ele era abusivo fisicamente. Tem fanfics que deixam bem intenso o abuso verbal. Sim. E assim, verbal e psicológico, né, a gente também. não tem como saber, porque no canon a gente vê muito da consequência psicológica da relação dele com o pai e não muito do pai dele em si. Sim. Mas a gente sabe que no mínimo ele é bem negligenciado e ele sofre um certo abuso verbal, uma pressão absurda. O pai dele quer resultados pela glória e não pelo orgulho pessoal do filho dele. Então, tipo assim, não importa se ele vence a Copa ou não, porque pro pai dele é questão de título, não uma questão de ai, meu filho conseguiu, eu tô muito orgulhoso. Tem a questão das Olimpíadas, que ele perde pra Látvia, né, acho que na primeira rodada. Isso. E imediatamente ele é, tipo assim, a vergonha do país. Ele tem muita pressão de ele representar a Rússia, de tipo, você é a vergonha do país, você precisa vencer pelo país. Que é muito doido, né? A KHL é mais importante do que a MLH, e por que você ficou, tipo, você foi pros americanos, pros norte-americanos que são inferiores que a gente, ao invés de jogar pelo seu próprio país. Sim. É muita questão de, tipo assim, você é uma vergonha pra família, você não cuida da sua família, você só manda dinheiro. E aí tem a expectativa de dinheiro. E você tem um lado que é a mãe dele, que a gente não sabe o suficiente sobre a mãe dele pra falar que ela foi, tipo assim, uma mãe amorosa e maravilhosa. Mas o modo como o William fala dela é que ela foi, no mínimo, tipo, um espaço mais seguro dentro da casa do que o pai dele. Sim, verdade. E ela morre por suicídio. Quando ele tinha 12 anos, ele encontra a mãe dele e tal, blá blá blá. E aí ele fala que isso é um trauma dele no último episódio. E a gente adentra um pouco mais nisso no segundo livro. Então a gente sabe que essa é a relação dele com os pais. Então claramente tem uma infância sofrida, tipo um trauma de ter muita expectativa e não conseguir exceder elas, uma questão de manipulação emocional. Sim. E você tem o irmão dele, que eu acho que é da família dele o que mais aparece na série. Sim. Que é Aqui a gente não vai vilanizar pessoas com vícios, tá? Com certeza. É uma doença, é um problema que precisa ser tratado. Sim. Mas isso não necessariamente justifica que ele é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa horrível, ele só quer dinheiro do William, ele maltrata ele. Até quando ele manda dinheiro, ele manda, tipo, fuck you. Eu tô tipo, cara, tipo, é dinheiro. Exatamente, ele tá tentando ser legal ainda. Ai. Ele tem uma frustração com o irmão mais novo e a gente... muitas fanfics gostam de explorar o porquê que o irmão dele é assim. Seja porque ele acha que o William causou a morte da mãe dele. Seja por inveja também do crescimento dele. Por inveja do irmão mais novo ser mais bem sucedido. Sim. Eu vi tem umas fanfics muito interessantes. Eu vi mais de uma fanfic que entrou nesse espectro, que é porque o William parece a mãe dele, enquanto o Alexei parece o pai. Parece o pai. Pesado então ele relembra eles da mãe da esposa.
Eu achei isso um ponto de vista muito Eu achei isso muito interessante muito também. interessante. Nossa, legal. Então a gente tem uma relação que. E, cara, a relação dele com o Alexei eu acho até mais abusiva do que com o pai. Porque o Alexei, Sim. assim, dá pra ver na cara do Ilya diversas vezes durante a primeira temporada, quando o telefone dele toca, ele tensiona. E ele vê o Sim. nome do irmão e ele não quer atender. Então, claramente, tipo, tem uma relação de medo, de tensão, assim, tudo que era pra ser não é. Exatamente, também acho. E eu acho que também, eu acho que esse relacionamento deles nas fanfics, pelo menos das que eu li, não foi tão aprofundado, porque eu acho que a galera também foca muito no romance. Eu acho isso legal, eu acho que bom, porque é a parte principal. Mas eu acho muito legal também como que a gente consegue utilizar esses outros personagens que estão de background pra tensionar ainda mais a vivência daquele personagem principal. Então, eu acho que o irmão dele, assim, tem um problema. Poucas as fanfics eu vi tratarem esse problema, tipo, como um problema. Porque a maioria vilaniza ele. Mas eu acho que o irmão dele. Se o irmão dele não fosse viciado, eu acho que talvez teria sido diferente. Teria sido um relacionamento diferente. Porque, por talvez. exemplo, o pai dele ainda assim maltrata. Tipo, o Alexei é muito tipo um espelho do pai. Sim, é. Então, tipo assim, eu acho que é interessante você ter um ponto de vista de que, enquanto o William incorporou muito da mãe dele, é o que parece, Sim. o Alexei Alexei pegou incorporou do do pai, sim. mesmo se você não pensar no vício. Então é onde você chega nessa dúvida sobre o que Até que realmente ponto, né? Eu acho que é difícil. Acho que tem muitos será Muitas nuances, que você pode explorar em fanfic. Será, Sim. será, será. Isso que é a graça da fanfic, porque aí você consegue reimaginar aquele mundo de uma outra maneira. A fanfic é pra isso. Então eu acho que fica bem legal, assim, se mais pessoas trouxessem essa visão. Porque eu vi poucas. Eu vi quase nenhuma. Eu acho que quando a gente, tipo. A gente falou muito dessa persona, tipo, o que o Shane. As expectativas do Shane como uma pessoa asiática no mundo do rock. Então ele tem que ser Sim. perfeito. Os erros que ele cometem não vão ser perdoados como seriam de um atleta branco e tal. E essa visão de bad boy do Ilya por ele ter uma vida prazerosa, um inimigo vermelho por ele ser da Rússia Sim. e tal. E aí a gente entra no que eu acho que é onde a gente adentra mais sobre o que eles realmente são. Quando a gente realmente pega a essência dos personagens, quando eles estão juntos e quando eles estão livres pra serem do modo como eles querem ser, eu caio num buraco onde eu acho que se a gente vai dividir o Sunshine Protector, ou o Golden Retriever, né, e o Black Isso. Cat, o William pra mim é o Sunshine. Ele é o Sunshine, sim. Ele é o sorriso, ele é o fofo, o carinhoso, o que tá sempre sorrindo, o que quer Sim, sempre verdade. fazer uma piada, o que, assim, alegra o quarto onde ele entra, descontraído e tal. Ele, pra mim, representa isso. Ele representa uma inocência, uma fofura. Sim, exatamente. Talvez uma infância perdida. Por isso que as pessoas amam tanto ele. Porque ele. Sim. As pessoas do time dele, os amigos dele que ele faz no segundo livro, a família do Shane, que ama ele, tipo, adota ele no primeiro mês que conhece ele. Porque ele traz essa vontade de você querer proteger ele, de você querer proteger essa fofura, essa inocência, esse carinho e tal. Dá pra ver o porquê que as pessoas conseguem tirar vantagem dele, manipular ele. Porque ele realmente ele quer ajudar, ele tem essa sensação de que ele precisa tá sempre como um apoio, como Sim, um lugar seguro para as pessoas. E ele é, tipo, realmente a vida da festa, né? The life of the party. Ele chega e ele muda o astral de onde ele tá, pra mim, na minha opinião. E as pessoas colocam ele como Bota o contrário, eu não sei um guarda-costa, um homem bad boy, sei lá o que. Tipo, gente, ele é uma pessoa tão fofa. né? E ele é tão brincalhão, assim, eu acho isso interessante. E o Shane, pra mim, cai muito mais no contrário. Ele é um Black Cat. Sim, exatamente. Ele é o stoic boyfriend. Ele é o cara da festa que tá no canto recolhendo o copo, pedindo a comida, porque se ninguém parar pra pedir a comida, ninguém vai pedir porque tá todo mundo ocupado. É verdade. Ele é o amigo prático que você vai ligar e ele vai, tipo, fazer papelada com você, te ajudar a resolver a parada. Sim, exatamente. Ele é mais sério, ele é mais. E, tipo, e não é que eu tô falando que ele não sabe se divertir, que ele não é legal, que ele não é divertido. O que eu tô querendo dizer é que a essência dos personagens é diferente. Sim, exatamente. Você tem um personagem que tem uma personalidade mais descontraída e mais extrovertida, e você tem um personagem que é mais
focado, ele é mais direcionado, ele é mais calmo. Apesar dele ter ansiedade, ele é mais calmo do que o William, na minha Sim, opinião. O muito William, mais ele é calmo. muito desesperado, ele tem ele sente tudo com muita força. Sim, ele tem uma ansiedade muito E a gente grande. vai entrar no autismo e na depressão do William. Sim. Mas assim, eu acho pra mim que o Shane é Sunshine Protector total e o William é Cara, sim, Sunshine. mas eu vou te falar, eu vi muitas fanfics que faziam o contrário, que eu ficava lendo e eu ficava tipo assim, cara, mas peraí, por que o Shane vai ser o Sunshine, sabe? Eu entendo a galera querer transpor essa coisa, né, de ser o bottom ou de ser o top, e aí Sim, colocar sim. junto com essas características, mas eu não acho que isso casa com o Shane, sabe? É. Não tem como. O Shane, gente, ele é tão metódicozinho, tão quietinho, como que ele vai ser o Sunshine? Como que ele vai ser o Golden Retriever da relação? Não tem nem Eu como. acho que não é nem só sobre você ser introvertido e extrovertido, eu acho que é também sobre os seus papéis na casa. Sim, Então, tipo assim, ele é muito a mãe do grupo. Ele é, Ele é? tipo, o responsável da casa, o governanta da casa. É. Ele é o amigo que faz as coisas acontecerem. Ah, um rolê tem que acontecer, ele é a pessoa que tá mandando mensagem, vamos marcar quem tá disponível qual dia. Exatamente. Na festa, ele é o manager da festa. Ele joga, tipo, ele intromete na conversa quando ele quer, mas ele na maior parte tá observando, ele gosta de Ele é observar. o bem observador. Nos livros é muito óbvio que ele adora, tipo, ver o William na posição dele, na posição social dele. Ele gosta de estar rodeado de pessoas É que verdade. interagem dessa forma. E ele gira em volta do William. Ele gosta de ver o William no seu formato mais confortável, interagindo com as pessoas, sorrindo. E ele mesmo fala que ele é uma pessoa muito simples. Ele é uma pessoa muito ansiosa e muito focada no negativo. Então o William Sim. traz um mundo mais Diferente. positivo, apesar de por dentro o William ser muito deprimido. Então, assim, Sim. eu acho que isso é interessante na minha opinião. Eu acho que realmente tem uma questão do, o bottom tem que ser o que precisa ser protegido, o sunshine, o quê. E o top é o que lidera, Sim, e o mais exatamente. dominante, blá blá blá. Mas isso não é uma realidade, tipo... Não é algo necessário pra construção deles. Não. Eu acho que isso é muito, muito interessante. Eu acho que isso é só a nossa opinião, tá? E, Sim. tipo, eu gosto de ler fanfic às vezes que troca os papéis, Eu também gosto. mas isso não quer dizer que é o que eu acho que é canon. É, O que eu claro, acho que com é canon certeza. é o contrário. É o contrário, também acho. A gente pode entrar agora na questão do autismo e da depressão do William. Eu acho que o William é mais simples de falar, porque... Do Shane, na verdade. Não, então. Porque eu queria começar da com depressão William, do William. porque eu acho Ok. que é mais simples de falar, porque é bem direto no canon. Sim, é O verdade. canon no segundo livro, tipo, deixa mais claro que ele é deprimido. Uhum. E que ele provavelmente é deprimido como a mãe dele foi. Tem algumas fanfics que exploram a possibilidade dele ser bipolar. E o que eu acho que é interessante é que a gente cai muito na questão de tem uma parte que é hereditária, Sim. que pode ser genética, e tem uma parte que vem de estresse pós-traumático, de trauma infantil e tal, e que chegou até a vida adulta. Até pela forma que ele é tratado pelo pai, pelo irmão. E eu acho que a gente o vê medo também, né, de viver num país que é muito recluso o e medo dele de ser ser diferente. irrelevante, Exatamente. o medo do Shane, largar ele a qualquer momento. A gente tem até uma frase que é famosinha nas redes sociais, que é que o maior medo do Shane é eles serem pegos, Sim. né? E a carreira dele foi destruída. Mas o maior medo do Ilha era o Shane não amar ele de volta. Então, a partir do momento que o Shane falou que ama ele de volta, o Ilha não ligava pra mais nada. É verdade. Ele deixou o Shane organizar a vida deles, porque ele tava tipo, não, o que eu queria eu já tenho. Eu acho que isso é muito indicativo sobre a diferença da personalidade deles. Sim. O Shane, ele é muito focado de uma forma, numa questão pragmática. Na prática. As coisas têm que funcionar na vida real, não só no mundo emocional. Enquanto o William é muito focado no emocional. Ele é focado, tipo assim, as relações pessoais dele com o Shane, depois com os pais dele, com o time dele, são mais importantes pra ele do que aonde ele tá numa parte técnica do mundo. Sim. E eu acho que isso é muito indicativo do porquê ele sofre tanto. Porque ele ter que manter a relação dele com o Shane em segredo faz ele ter que se manter recluso de uma interação social que ele necessita. Sim, é verdade. Ele precisa
de ter uma relação com amigos, outras pessoas, times e ter uma família de escolha que ele não teve a chance. Ele precisa se rodear de pessoas. Ele precisa do apoio emocional dessas pessoas. Sim. Então isso piora muito a depressão dele no segundo livro, porque ele tem que manter tudo em segredo e ele sente que ele não consegue se conectar com o time dele. Exato. Porque ele não consegue ser ele mesmo. Porque é diferente você não falar que você tá com alguém quando você não realmente, tipo, botou a etiqueta na relação. Durante o período de situationship dele com o Shane. Eu acho que era mais fácil pra ele omitir quando ele tava em Boston, porque ele não tinha a esperança de que essa relação realmente ia pra onde ele queria. Exatamente. Mas uma vez que ele teve ela é tão importante pra ele que o fato que ele não pode mostrar ser pro mundo, aberto né? sobre ela tava matando ele por dentro. Verdade. E você lê isso no segundo livro, você sente ele morrer por dentro lentamente. Verdade, é bem complicado. Mas com um fator genético e tal, eu acho que a depressão do Ilha é tão óbvia e tão intensa porque é um contraste enorme com a pessoa dele, com a personalidade dele. Sim, exatamente. Enquanto o autismo, do Shane, ele é camuflado. Exatamente. E aí, eu acho que esse é o ponto do podcast, onde a gente é mais útil pra falar. É verdade. Porque nós duas somos autismo tipo 1. Sim. E o Shane, assim, eu vou falar sem sombra de dúvida, é a melhor representação de autismo, high functioning autismo que eu já vi na minha vida. Exatamente. E high masking também. High masking autismo. E aí foi aí que eu me via muito nele, né? Porque, assim, eu fui uma pessoa adulta que recebeu o diagnóstico já adulta. Então, muitos dos traços que eu tinha na infância, eu achava que era só por eu ser uma pessoa muito mais reclusa, no sentido de, tipo, eu gosto das minhas coisas do meu jeitinho, e é assim que é a vida. E aí, conforme a gente vai vendo ele, né, se desenvolvendo no livro, na série, a gente vai percebendo que, tipo assim, ele tem uma noção do local que ele está. Ele sabe o jeito que ele funciona, ele aceita isso, só que ele também precisa se modificar para as outras pessoas, para a situação que ele tá vivendo, de estar no hockey, ele precisa ser daquele jeito, então ele tenta o máximo possível esconder as mazelas dele pra poder tá parecendo que tá bem. A gente vê isso muito também na série refletido, quando, por exemplo, ele está super estimulado naquela parte do começo da série, que ele tem que tirar a foto com a camisa. Tá o Shane lá, o Ilya lá, todo com a camisa assim, e ele... Eu não quero tirar essa foto. Tem muita gente aqui. Tem uma luz na minha cara. E aí ele, tipo, dá um sorrisinho assim, amarelo, sabe? E a gente percebe isso, o desconforto. Eu acho que isso fica muito, muito mais evidente pra gente, né? Porque para as outras pessoas isso pode ser algo tão banal. Então, eu acho né? que uma coisa que tem que ser deixada clara é que uma única coisa não define o autismo. Sim, não. É um conjunto de É um coisas. conjunto de coisas que aparecem e a consistência deles. Então, você ficar hiperestimulado num show não é a mesma coisa que você ter eventos de hiperestimulação constantes na sua vida. Exato. Você agir de certa forma de vez em quando não é a mesma coisa que você ter essa atitude constantemente. Então, pra você ser qualificado para autismo, você tem que ter uma lista de sintomas que são consistentes e aparecem em diversos momentos do seu dia a dia. E o que é genial do Shane pra mim é que o modo como ele foi interpretado pelo Hudson Williams é que o autismo dele não é nem o centro da conversa, nem o centro da personalidade dele. É o background. Porém, ele tá tocando em todos os aspectos do personagem dele. O autismo tá aparente em toda cena que ele está presente. Está na vida dele, em volta de todas as atitudes todos os comportamentos. e todos os comportamentos dele. Então, é algo que tá em segundo plano, mas aparente a todo momento. E eu acho que isso é uma descrição perfeita do autismo. Porque as pessoas acham que o autismo é a sua personalidade, ou que é uma doença. E o autismo, ele é um transtorno. E ele não define quem você é, mas ele tá presente em todos os aspectos da sua vida. Exatamente. Ele influencia tudo. Então, o Shane é perfeito pra mim, porque é o modo como ele fala. Muita gente no começo, muita gente tava criticando que o Hudson Williams era um péssimo ator, porque ele não tem expressões faciais o suficiente. Mas eu acho que não é essa a intenção, entrevista dele, ele tem. É porque ele estava tentando demonstrar que é um personagem com autismo que não consegue tonalizar as palavras como ele quer. Sim. A gente tem o comportamento rígido. E isso não aparece em uma cena, aparece em várias. Então, por exemplo, uma das coisas que eu me identifiquei muito foi a questão que ele só bebe ginger ale. E a questão não é que
E isso é o ponto de vista de uma pessoa autista. Não é que eu não bebo outras coisas além da minha bebida específica, que é a minha Coca-Cola. É porque a bebida É específica porque é a bebida perfeita e segura pra todos os momentos. Eu só vou beber outra coisa se eu acordei num dia específico com uma vontade específica de outra coisa. A maior Exatamente. parte do tempo, a Coca-Cola é a única bebida que é segura pra mim em todos os momentos. E se Exatamente. hoje é um dia que não é seguro pra eu beber outra coisa e eu quero Coca-Cola, e eu vou num restaurante, não tem Coca-Cola, eu prefiro água. E ele literalmente faz isso. A gente tem vários momentos onde ele quer ginger ale. O William tem ginger ale na casa dele, quando o Shane vem. Quando ele vai no restaurante com os pais e não tem ginger ale, ele prefere água, porque ele não quer beber outra coisa. E isso é um comportamento restritivo. Isso é um Exatamente. sintoma do autismo. A alimentação dele é um comportamento restritivo. Ele come coisas... mas é uma dieta de esporte. Muito do autismo dele é jogado como coisa de esporte. E isso não é uma realidade. Exato. A dieta dele não é só porque ele tem um comprometimento com o esporte. É porque é o que ele é confortável em comer, é o que ele consegue comer, é o que é seguro pra ele. Sim. Seja lá por qual motivo. E, tipo assim, a questão da bebida é maravilhosa. A gente tem diversos momentos de pensamento literal. E alguns são mais óbvios e outros passam mais por debaixo. Eu acho que isso mostra o quão difícil é você realmente ver o autismo, tipo, em pessoas sem você ter uma visão consistente dessa pessoa. Porque não é, tipo, uma coisa óbvia que alguém fala, eu acredito nisso quando porcos voarem. Não é que a pessoa realmente acha, que o autista acha que porcos vão voarem. Não são coisas irrealistas dessa forma. Sim. São coisas pequenas. Então, acontece em vários momentos. Quando o William fala, eu vou pra Montreal, vamos se encontrar em Montreal. E o Shane, aonde? E o William, você é sem casa? Vamos se encontrar na sua casa. Gente, Aí ele, não é uma casa, é um apartamento. Tem um momento, um dos momentos, eu acho que isso é parte de onde a gente tem o problema de comunicação dele, porque você tem uma pessoa que é ESL, né, que tem uma segunda língua, e você tem uma pessoa que é autista, e a comunicação deles é péssima. É horrível. Então, tipo, logo no final do primeiro episódio, tem um momento que eu acho que acrescentou 2 anos na relação deles antes deles ficarem juntos, que é o momento que o Ilya é o Rookie of the Year, é tipo o melhor rookie do ano, e o Shane ganhou, e o Ilya tá no terraço. E o Shane pergunta, tipo, por que você tá com essa cara? Só porque eu ganhei uma vez? E o William responde, eu vou pra casa em 3 dias. E isso é a resposta da pergunta. É a resposta. Sim. O fato que eu vou pra casa é o que está me deixando triste. Sim. Eu não quero ir pra casa, eu não gosto da minha casa. O fato que você ganhou significa que eu tenho que ir pra casa mais cedo. Porque eu não vou ficar pra fazer o press tour do meu prêmio. E que, como eu não ganhei, vai ter a expectativa de por que você não ganhou. E eu vou ser criticada em casa, sei lá o quê. Então tem todas essas coisas que o Shane não leu a linha de baixo. Então o Shane responde com uma frase que eu suspirei no episódio de não! Que ele responde, bom pra você. Cara. E eu, cara, ele não leu assim. Ele não entendeu a situação. Ele não entendeu a entrelinha e ele não leu, tipo, a tonalidade que o Ilya respondeu. Isso acontece várias vezes na série. E eu acho que isso é que é maravilhoso, assim, sobre ele. Porque mostra que a questão da dificuldade de comunicação do autismo, ela não é óbvia. Mas ela afeta as suas relações interpessoais, ela afeta as suas relações em todos os quesitos, porque ela vai lentamente criando esse bololô de comunicação equivocada que eventualmente chega em relações serem quebradas. Exatamente. Então você tem vários momentos, você tem muitos momentos de pensamento restritivo do Shane, tipo, todo mundo fala do hambúrguer, né? Que ele fez a receita pra 8 porque ele não queria cortar na metade com medo da receita. Gente, isso é perfeito, assim, muito porque bom. É muito assim mesmo. Tipo, se eu tenho instruções, eu tenho medo de não seguir as instruções. Elas, exatamente. Mesmo assim, em teoria, eu racionalmente consigo mexer nas instruções. E ele tem vários momentos, assim, e tá, assim, jogado em todas as cenas dele. Todas as relações dele, a dificuldade dele de ter amigos, o modo como ele é um capitão mais técnico. A relação dele com as crianças. A relação dele com as crianças. Com as crianças dos filhos do amigo dele. Que não parece tanto, mas no próxima temporada deve aparecer. Sim, é verdade. A questão dele com, tipo, o único motivo pelo qual ele tem o Hayden é porque o Hayden ofereceu janta na casa dele e ofereceu fazer a comida que ele gosta, porque ele não ia. Isso é muito engraçado. Assim, ele tem muitos momentos de... O modo como ele fica, tipo, em pé, às vezes eu fico... Ele sabe. O Hudson Williams, ele
Ele disse que se inspirou numa pessoa autista na vida real, que é o pai dele. E dá pra ver que teve um carinho e uma pesquisa muito específica. E eu gostei muito do modo como o autismo foi representado, porque eu acho que foi muito valioso. Sim. Assim, porque não tomou a personalidade nem a história do personagem, mas trouxe uma complexidade maior pra um personagem que antes era só visto como uma pessoa chata, uma pessoa fresca, uma pessoa Sim. complexa. Mas na verdade ele é muito mais do que isso. Ele tem motivo pelo qual o modo como ele age. E eu acho que é aí que a gente entra na questão que a falta de comunicação dele com William não é só que são dois homens jovens enrolados. É que a gente tem uma pessoa que tá se comunicando na sua segunda língua, que é a que começou a aprender tarde, e você tem uma pessoa que é autista. A comunicação foi pras cucuia. É Foram verdade. 9 anos deles, assim. Tem vários momentos na série onde o William tá tentando tirar a informação do Shane e ele não sabe como. Sim. Porque, por exemplo, a cena deles no sofá, na casa do William, que o William tá, você gosta de garotas? Você sai com garotas? Eu passei a cena toda, tipo, Shane, ele está perguntando se você está namorando. Ele quer saber se você tem namorada. Ele quer saber se você é bissexual, que nem ele. Se você... Quanto à competição, é isso que ele está tentando saber. E o Shane tava achando que ele tava, tipo... Ai, eu tenho tantas mulheres, eu namoro, eu sou bonitão, sei lá o quê. E o William tá desesperadamente. Mesma coisa no bar, no All Stars de 2017. Sim. Que ele tá, tipo... você tá bonita, alguém te ajudou com essa roupa? Gente. E a Rose Landry, ela veio... Você veio com alguém? Você veio com alguém? E ele não capitando. Meus pais estão de férias. Aí ele, não, mas e a Rose Landry? Ela veio com você? Ela, não, ela tava ocupada. Mas essa roupa, não, eu contratei um estilista. Eu tô tipo, o homem só quer saber se você ainda está namorando a Rose Landry. É só isso que ele quer saber. E o Shane não estava pegando namorando. E tem vários momentos assim durante a série. Eu acho que isso tudo é muito, muito bonito. Tipo, foi uma representação muito legal do autismo. E eu acho muito legal porque contrasta com outras séries, assim, famosas que trazem o autismo como parte principal. A gente sabe que é a nossa parte principal da nossa vida porque a gente é assim. Mas eu acho que eles trazem isso de uma forma, às vezes, tão caricata que não deixa, às vezes, a personalidade do personagem sair, sabe? E é muito difícil a gente ver hoje em dia isso na mídia. A gente tem várias outras séries médicas, séries que tem outros personagens autistas que transformam o personagem em uma pessoa caricata. E a gente sabe que pessoas autistas não são caricatas. É o jeito delas serem, é um transtorno que afeta a vida delas, mas que não necessariamente é a parte principal da vida delas, sabe? E o Shane traz muito isso, que, tipo, ele pode não ser diagnosticado, porque é aquilo. A autora trouxe isso de que as pessoas, conforme o fandom foi vendo, foi percebendo esses traços dele, foi tratando ele como uma pessoa autista. E ela disse depois que realmente ele é, que ela não pensou nisso, né, inicial. A questão disso é que as pessoas criticaram muito ela. Só que eu acho que ela teve a postura correta. Ela escreveu um personagem com particularidades muito específicas. Sim. E o fandom, principalmente o fandom autista, reconheceu. Sim. E falou, olha, você tá botando um personagem que tem características muito fortes de autismo. E ela falou, e ela só abraçou. Tudo bem, então tudo bem. E no segundo livro ela escreveu já com um ponto de vista de um personagem autista. Sim. Eu acho que isso foi uma atitude maravilhosa. Eu acho que ela reconheceu que o personagem dela tinha características de uma neurodivergência. E quando o fandom falou, pô, tem uma representatividade aqui que você podia reconhecer. Ela reconheceu, ela fez a pesquisa, ela reescreveu o personagem. Sim, exatamente. Eu também achei, porque a maioria das pessoas que já começam utilizando, né, o autismo como uma premissa para a personalidade daquele personagem, elas não veem dessa forma. Elas transformam aquilo como se fosse a parte central da história. E a gente vê que com o Shane não é assim, porque o Shane... A gente vê essas particularidades nesses detalhes que você contou. E isso é tão fofo, é tão bem feito, sabe? E tem muito autor também que não gosta quando você fala, o seu personagem tem uma vibe de ser LGBT. Ele parece ser... Ele parece ser autista. Você sente até ofendido. Fica tipo, não, eu não escrevi meu personagem dessa forma. Só que a gente precisa entender também que a gente tá consumindo a obra e a gente tá consumindo e tá lendo de uma maneira. Então a gente vai ter diversos tipos de visões de uma obra. Eu achei não teve essa possessividade com o personagem. Exatamente. E quando a gente tá falando do autismo, assim, o autismo é centro de algumas partes da minha vida, mas não todas. Mas não todas, exatamente. Mas é isso que eu quero dizer que eu acho que eu gosto do personagem. Não é o centro, mas tá lá, o tempo todo. E afeta tudo.
Sim, exatamente. Então eu acho que isso é que é legal, porque a maioria da representação que a gente tem é de autismo tipo 2 e 3. Sim. Então, o tipo 1 fica muito Escanteio. jogado de lado, E é uma história que não foca nisso, Sim. entende? Foca na vida dele como um geral, e você vê Sim. como o autismo afeta a vida dele. Então eu acho Exatamente. que isso é interessante, o hiperfoco dele é hockey. É hockey, O claramente. que é muito realista pra pessoas que não são diagnosticadas de, tipo, uma vida inteira quando você tem um hiperfoco que é coincidente com o que eles esperam do seu gênero. Exatamente. Então, uma menina ter hiperfoco em Barbie, por exemplo, ela vai levar mais tempo pra ser diagnosticada porque o hiperfoco dela é considerado comum pra tradicional, meninas. É correto, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente pode entrar agora, tipo, falar um pouco de fanfic. Sim, com certeza. Então, fics, assim, tropes de fanfics que eu tenho lido muito no mundo de Heated Rivalry. Um dos primeiros é ponto de vista diferente, different point of view. Eu tô vendo muito da série e do livro sendo reescrito no ponto de vista de outra pessoa. Acho que principalmente tem uma cena específica no segundo livro, que eu não vou falar qual é, que é uma cena muito dramática, que a gente tem visto, tá tendo muito reescrito do ponto de vista de outros personagens. Da série, o que eu mais tô vendo, de longe, é o Cottage, Cara, sim. os pais, o ponto de vista dos pais dele com o encontro com o William no último episódio. Sim. De longe, eu tô vendo muito do ponto de vista do David, principalmente Missing Scene, com a cena onde o pai dele e o William ficam sozinhos enquanto ele vai falar com a mãe lá fora. Então, sobre o que eles conversaram? Da onde veio o macarrão? Eles fizeram o macarrão enquanto eles estavam lá fora, eles fizeram juntos. Eu fiquei pensando muito isso, vendo essa cena. E muito bom. do ponto de vista da mãe dele, tanto da carreira dele, quanto do encontro com o William. Sim, exatamente. E eu acho que tem... Inclusive, eu vi uma fanfic, mas tem um tempo já, que foi da cena do elevador. Quando o Ilya tá indo encontrar o Shane pela primeira vez no apartamento do Shane, que ele tá lá. E a mãe está indo pro elevador pra descer pra algum lugar. E aí eu vi uma fanfic uma vez que trabalhou muito bem isso, dela pensando que o Ilya tinha mudado de apartamento, né? Tinha mudado de número de andar. Só que ela ficou matutando sobre a possibilidade dos dois serem amigos. E, enfim, foi uma fanfic bem legal. E eu acho muito interessante como eles trabalham essas missing scenes, porque não é o tipo de fanfic que eu consumo. Raramente eu consumo missing scene. Eu consumo muito. Você consome muito, eu sei. Raramente eu consumo, porque as obras que eu consumo, normalmente eu consumo muito AU. Então, é muito difícil você ter uma U que é missing scene nesse sentido. Mas, quando eu vi essa, eu achei muito legal. Isso que eu ia perguntar. Tipo assim, você consome muita U, mas não tem muita U de Heated Rivalry. Heated Não, não tem tanto. Fandom que tá muito focado em escrever fanfic de Canon Compliant e Canon Divergence, que são fanfics que permanecem no canon e que talvez trazam alguma alteração à história e tal, mas a maior parte permanece no canon, é verdade. Poucas as que eu vi são AU, mas é porque, por exemplo, a galera, eu acho que eles erram muito no que é uma AU. Por exemplo, no Twitter, a AU de Twitter é você pegar os dois personagens, transformar eles como se eles estivessem... vamos dizer assim... Tava lá no meio do jogo e aí no intervalo eles mandam mensagem de texto. Gente, isso aí tá continuando que não, isso é mal. É porque as pessoas acham que chatfic AU e que sockbad AU são AUs. Não são AUs. São formatos de texto, exatamente. E eu acho que esse foi o maior problema que eu vi, por exemplo, no Twitter, porque a maioria das AUs não eram AUs, sabe? Tipo, tava dentro do canon ainda. Mas é um fandom. E eu ficava, tipo, é um fandom que a gente não tem muito EU. Assim, é verdade. Na AU3 não tem tanto. Isso seria uma pesquisa interessante pro futuro, entender por que alguns fandoms têm muita fanfic de AU e outros não. Eu acho que talvez isso tenha a ver com o conteúdo base. Tipo, sim, é verdade. O quanto de coisa você consegue tirar do conteúdo base. O quanto que as pessoas já estão satisfeitas em escrever sobre o conteúdo base. Então, não tem muita EU. Sim, é verdade. Uma que eu ia mencionar, que eu tenho visto muito, é Fix-It. Tem muita fanfic de Fix-It. A fanfic de concerto é quando a gente tenta, tipo, reescrever uma cena pra ela ir mais certo, de acordo com o que a gente acha. Sim, verdade. E eu vi dois tipos de Fix-It. O principal é o Tuna Melt, que é consertando todo o rolê
no encontro deles na casa do William, que ele faz o sanduíche pra ele, e aí o Shane surta Cara, e namora a Rose Landry, que adicionou 1 ano e meio na relação deles. que não tinha necessidade. Muita fanfic consertando essa cena. Então, tipo, ou que o Shane não entra em desespero, ou que o William fala as coisas de modo diferente, ou que eles, tipo, se fazem confissões Sim, de é amor, verdade. finalmente. Muitas fics desse ponto de vista. Tava vendo uma ontem à noite, que era exatamente, tipo, a menina botando nas notas assim, isso daqui são diversas formas de consertar essa parte do Tuna Melt, porque o Shane e o William são dois idiotas. E aí Sim. ela fez diversos tipos na Os dois mesma foram fic. muito tapados. E, tipo, foi muito O engraçado. William não sabe se comunicar. Não. Em inglês direito, muito menos, assim, do modo como o Shane precisa ser comunicado pra ele entender. O Shane. E o Shane não pega nada que o William fala. Nada, a série inteira ele não pega uma entrelinha que o William fala. Cara, muito bom. E ele ainda surta na hora, né? Sim, é verdade. O Shane tem vários... Cara, o momento que, tipo assim, o Shane... eu não posso mais ir pra casa. E o Shane, por quê? Por causa da sua família? Ele, porque eu sou da Rússia! Da Rússia, querido. E ele... o cérebro tava captando a mesma coisa lá Cara, sim. no telefone quando o pai dele morreu. E o William fala... tipo, é muito difícil e tal. E o Shane, isso te deixa triste? Aí ele... Meu pai morreu. Óbvio. Mas eu entendo porquê, né? Sim, Também sou assim. Mas exatamente. tem muito fix-it dessa cena. Muito. E o segundo fix-it que eu vejo, ele é um tipo de fix-it específico, que é o time travel fix-it. Que é quando você usa viagem no tempo pra consertar alguma coisa. Então eu tô vendo muito deles voltarem pro começo. Sabendo que eles vão ficar juntos. E aí eles consertam a timeline inteira. Então, não tem 9 anos de sofrência, não tem eles serem... Não posso falar isso por causa do segundo livro, mas não tem eles serem pegos pelos pais, e sei lá o que, é tudo reconstruído pra dar mais certo do jeito como eles gostariam e tal. Então, tem muito. Eu li eu li algumas dúzias de fanfics de time travel nesse sentido. Também já tinha visto algumas. Eu acho que é interessante, porque você reconstrói a série inteira, basicamente. Sim, porque aí você diminui o tempo que eles tomaram pra ficar juntos. Eu acho isso muito legal. Porque eu acho muito desnecessário o tanto de tempo que demorou pra eles estarem juntos. Eu fiquei agoniadíssima, mas eu gosto de miscommunication, então a gente sabe que acontece. Pra alguns amigos que namoram, se as pessoas realmente passam tanto tempo só transando com gente, tipo, com a mesma pessoa. E sim, aparentemente é comum você ter, tipo... Porque é muito esquisito, né? É mais difícil, o que me falaram é que é mais difícil isso desenvolver em amor se você já tá há tanto tempo só transando. Sim, Mas verdade. que acontece assim, tipo, você tem, tipo, peguetes consistentes pela vida. E Sim, eu acho interessante. Tão esquisito, porque, né? Não é nosso caso. Não é o nosso caso. Então, tipo, eu fico, nossa, que estranho você ficar com várias pessoas e ter várias pessoas. Muito esquisito. Mais algumas tags comuns de fanfic de Hidden Rivalry. Team as family, então time como família. Tão Muita. Eu acho que isso é a maioridade das fanfics. Das fanfics de Hidden Rivalry trabalham com o tema de irmandade, brotherhood, da relação deles com o time deles. Principalmente o William com o time novo dele. Que vai ser o Ottawa, como ele fala no final da primeira temporada. Não acho que isso é um spoiler. Não é. Então, muito focado no time, tipo, ajudando eles, apoiando eles em momentos difíceis e tal. Eles sendo bons amigos também. Muita fanfic com esse foco. Sim, acho muito bonitinho. Um outro tipo de fanfic muito comum é eles sendo pegos. Tem muita. Cara. Tem muita. A galera quer, né? Tem muita, tanto em níveis pequenos quanto em níveis globais. Então, tem muitas deles sendo pegos pela mídia, sendo expostos, sendo outed. E tem muitos de, tipo, pessoas individualmente pegando eles. Então, amigos, família, sei lá o que, descobrindo a relação deles. Às vezes, até dentro do canon. Então, tipo assim, eu li uma fanfic muito boa que era que o Marlowe, que é o alternate captain, né? O capitão alternativo do Ilha em Boston, sabia o tempo todo. Porque ele pegou eles uma vez e sabia o tempo todo. Então, tipo assim, eu acho que tem muitos... Tem muito pano pra manga. Sim, é tem verdade. muita coisa interessante que você pode escrever com esse ponto de vista. Eu li uma fanfic meio que pegava
a situação que aconteceu com outro casal. De um deles abertamente falar quando ganhou a Copa, falar, vem aqui chamar. Eu vi uma situação muito legal de uma fanfic no qual colocava como se o William tivesse ganhado e o Shane fosse o jogador do time oposto e meio que Eu vi essa. chamava. Cara, Eu li essa. eu achei isso tão genial. Porque é aquilo, é parte também do princípio dos dois quererem. E eu achei isso muito bonitinho. Porque a gente sabe que seria muito difícil no canon isso acontecer. Sabe? Tipo, eu vejo uma dificuldade do Illy e do Shane se abrirem assim, porque eles já percebem a dificuldade que os dois passam. Então, Eu acho que eles tiveram sabe, muitas... se abrir assim no meio de um jogo. É porque eles têm realmente muitas consequências que eles têm que pensar. Não só da questão da Rússia, mas também da questão do Shane, dele ser uma minoria no hockey. Exatamente. Dos dois serem uma minoria no hockey, porque os dois são LGBT. E a questão dos jogos, de tipo, eles estão, tipo, manipulando o jogo um pelo outro, essas coisas, que é ridículo. Pois é. Porque se você. Gente, na vida real, se você olhar pro hockey feminino, elas são todas casadas, namorando. Tipo, até em outros esportes. Até em outros então, esportes, é bem normal. É bem óbvio. No mundo das mulheres e não tem essa palhaçada toda. Exatamente. Então, eu acho que é interessante a gente olhar esse ponto de vista diferente entre os dois. Sim, é verdade. Mas eu acho que na fanfic, eu gosto muito. Eu acho que tem muita fanfic também que eu tenho gostado muito de ler, tipo, trabalhando o trauma do Ilya e, tipo, reescrevendo o que acontece na vida dele. Tipo, reorganizando, tipo, as emoções dele, trazendo, tipo, um Shane. Muita gente critica como o Shane é interpretado no segundo livro, e tem muita gente na fanfic que reconstrói, ou pelo menos dá um ponto de vista diferente da mentalidade do Shane no segundo livro, e ele passa a entender o William um pouco melhor. É muito de, tipo, a família do Shane adotando o William, reconhecendo que ele precisa de ajuda. Assim, tão fofinha. Tem várias. Amiga, tem um bando. Tem um bocado de fluff. Ai, tem muita. Eu amo. Eu acho que isso é muito incomum. Tem muita fanfic do Shane, principalmente dele lidando com a questão. Porque a questão dele realmente é coming out, é ele Sim. Sair do armário, né? Sim. Principalmente pro time dele. Então tem muita fanfic focada nisso, em como ele se sente sobre isso. Sim. O medo dele anterior, principalmente de ele ficar... dele ficar mais outro do que ele já é, como uma pessoa asiática, como uma pessoa autista. Sim. Que no livro a gente não fala que é por isso que ele é tão jogado de lado no time dele, mas dá pra você interpretar dessa forma, porque Sim, é verdade. a personalidade dele não condiz com o que as outras pessoas do time querem dele. Eles querem que ele saia com eles, que ele faça piadinhas, que ele seja... fale alto e seja extrovertido que nem o resto do time é. E ele não é, e ele é muito considerado esquisito. E eu acho que isso também, tipo, ele não quer ser mais outro do que ele já é, né? Sim, verdade. O que eu acho muito interessante. Sim. Então, assim, eu acho que foi interessante. Você tem mais alguma coisa? Não, eu acho que, assim, gente, pra quem não conhece a história e tá, ou assim, tá adentrando mais no mundo de Heated Rivalry agora, basicamente tudo que a gente discutiu aqui é essencial pra vocês entenderem como que funciona o mundo. Então, assim, se você ainda não leu os outros livros, leiam, porque os outros livros são muito bons também. Mesmo que os que não fazem parte do casal Ilya e Shane, eu acho que todos eles constroem muito bem o background do mundo ali do hockey que a Rachel Reid escreveu. Então, eu acho que não tem mais nada pra acrescentar, porque acho que, assim... Todas as fanfics, a maioria delas, tipo, eu mal vejo a AU mesmo. Eu fiquei pensando nisso. Acho que a maioria que eu vejo era, tipo, com a tag AU Canon Compliant. E eu ficava sempre muito confusa. Porque tu não sabe botar tag. Pensando nessa pessoa não sabe botar tag, o tipo de AU mais comum que eu vejo é de ABO mesmo. ABO, exatamente. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que a gente trouxe algumas coisas interessantes aqui. É tudo nossa opinião, né? E um ponto de vista um pouco da fanfic. Eu sou da opinião que a série é melhor do que o livro. Eu acho que uma das poucas instâncias onde você teve uma adaptação que muito boa. Pegou tudo que você tinha de bom no livro e melhorou. Sim. Porque a escrita do livro é um pouco cringe pra algumas pessoas, é um pouco simples pra algumas pessoas. Então nem todo mundo eu acho que vai gostar dos livros. Mas eu acho que a série é
tão bem feita, eu acho que é essencial você ver ela inteira. Sim. Eu acho que se você... Porque a série, ela só tem 6 episódios. Então é muito rápido, Então você nem ela é sente passar. E ela é feita pra você ver tudo. Uhum. Ela é feita pra você seguir um arco de personagem que cresce do primeiro ao 6º episódio. E se você só vê o primeiro, você não viu a série. Você não viu a Você série, precisa você ver. vê Você tudo. precisa ver ele inteiro pra você realmente entender do que a gente tá E falando. entender a intensidade dos Porque personagens é também. lindo, é lindo. Sim. Os personagens crescem de uma adolescência até serem jovens adultos. A relação deles crescem, o esporte cresce. Sim. É lindo, é maravilhoso. É muito bonito. E a série é Recomendo muito bem dirigida, o Jacob Tierney foi maravilhoso, os atores são maravilhosos. Ai, o Connor, maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo foi maravilhoso nessa série. Eu acho que foi Sim. um cast muito bem preparado. Sim, é verdade. Eles fizeram a série com E o muito que é carinho. muito difícil, né, da gente ver, principalmente em adaptações. É, Mas isso é principalmente papo na pra adaptação. um próximo podcast, será? Um tema? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar lançar constantemente todo mês, talvez mais, se a gente conseguir fazer. Sim. A gente tem alguns tópicos separados para próximo, mas vocês podem botar nos comentários o que mais vocês gostariam de ver. Pode ser coisas específicas de fanfic ou de fandoms específicos também, que nem a gente fez hoje. Mas a gente vai falar de outras coisas, tipo RPF, ABO, essas Sim. coisas. A gente vai falar de tudo isso no podcast. A gente vai trazer convidados. Uhum. Também avisem, tipo, como é que tá som, imagens, por favor. já que esse é o primeiro, então a gente quer saber como é que tá. Você pode encontrar o podcast aqui no YouTube ou no Spotify. Uhum. O Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfic também tem um site, tem Instagram, vai estar tudo na descrição para vocês poderem verem, tipo, nossos artigos, nossas pesquisas, nossos livros, entrevistas que a gente tem com alguns outros acadêmicos da área e tal. Então, a gente tem bastante conteúdo pra vocês checarem. É verdade. Eu sou a Júlia Abrão. E eu sou a Letícia. E muito E obrigada. obrigada. Tchau.